Você tem ideia de quantas pessoas sofrem de estresse, de preocupação, sofrem de desânimo até, de desespero, porque tem muitas coisas para fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante a vida, e parece que o tempo nunca é suficiente para resolver tudo? Você já se sentiu assim? Você sabe que Deus deu um presente para todos de forma igual, um presente chamado tempo, mas que muitas vezes nós não sabemos como administrar esse tempo e a nossa vida passa a ser uma loucura, uma correria, um estresse, nos traz muitas infelicidades, nos traz problemas, deixamos de fazer coisas importantes, nossa lista de prioridades parece que não é a melhor e tudo parece girar em torno de um caos. Bom, apesar disso, nós temos um mecanismo de escape e Deus deu isso para nós. Se chama descanso. É um dos remédios naturais que Deus possibilitou para todos os seres humanos, para todas as pessoas indiscriminadamente. Todos podem ter o mesmo tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Bom, você sabe, tudo nessa vida gira em torno de movimento, tudo está em completo movimento. O nosso corpo trabalha dia e noite, está em movimento. A natureza fica em movimento, ela está em constante movimento. Nem todos os movimentos são iguais. Tem movimentos para o dia, tem movimentos para a noite. A maneira como o nosso corpo funciona de dia não é a mesma como ele funciona de noite. Mas não quer dizer que de noite o corpo fica parado, o cérebro fica parado, a natureza fica parado. Tudo tem uma função específica para o dia e tem uma função específica para a noite. Por exemplo, faça de conta que o nosso corpo, ele funciona de duas maneiras, como se fossem duas chaves. Você tem uma chave que é virada quando está chegando a noite e você tem uma chave que é virada para quando está amanhecendo o dia, para quando está clareando o dia. Bom, durante o dia, o nosso corpo trabalha com gasto. E o nosso cérebro prepara o nosso corpo para trabalhar com gasto. E esse gasto, ele vai funcionar assim. Nós produzimos energia porque nós precisamos gastar energia. Durante o dia nós temos que ter força para executarmos tarefas de peso, tarefas de rapidez, tarefas de evolução mental. Nós precisamos de pensamento rápido, nós precisamos de pensamento lógico, nós precisamos de calma, nós precisamos de desestressar e todas essas ações, elas agem no nosso corpo mediante o gasto metabólico que nós temos, que nos prepara para isso, nos dá esse tipo de força, nos dá esse tipo de habilidade. Um dos hormônios que o nosso corpo produz para isso, e justamente ele é produzido de dia, é o cortisol, e ele nos prepara para isso. E ele nos prepara para termos essa habilidade, para fazermos todas essas coisas de maneira produtiva. Então, o nosso corpo também trabalha com uma outra forma, é a forma de construção. Então, veja, uma chave é ligada de dia para o gasto e a outra chave ela é ligada de noite para a construção. E o que se constrói de noite? Bom, de noite não é hora de dormir? Quando as estrelas aparecem e a luz vai embora, fica só aquela iluminação que Deus nos deu. O nosso cérebro também começa a trabalhar, mas ele trabalha de maneira diferente. Ele trabalha com construção. E o que ele constrói? Ele constrói tecidos, ele constrói memórias, ele constrói um alojamento ideal para cada coisa que nós absorvemos durante o dia, como se no nosso cérebro tivéssemos pastas, tivéssemos gavetas, tivéssemos álbuns e o nosso cérebro vai selecionar todas as informações a partir do momento em que nós dormimos. Mas não é qualquer hora que nós dormimos. Na hora que começa a anoitecer,
o nosso cérebro já vai diminuindo as nossas atividades, ele vai diminuindo a tensão que nós passamos durante o dia. Nós até sentimos um pouquinho mais aquele soninho, aquela moleza, porque o nosso cérebro está nos preparando para o outro momento, para outra fase da nossa vida, que é o momento da construção. E o que mais ele constrói? Ele constrói a limpeza das nossas células. Ele constrói a limpeza do corpo, ele constrói recuperação. Sabe, você já ouviu a frase que parece que de noite tudo piora? Não é que de noite tudo piora, é que durante o dia o nosso cérebro nos ajuda a termos a força suficiente para gastarmos a energia. E de noite ele vai usar o restante da energia para construir aquilo que precisamos. E o que ele constrói? Ele constrói as funções do corpo através da produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio muito importante, o mais importante da noite. É como se fosse o maestro da orquestra do nosso metabolismo e a melatonina sai de portinha em portinha, chamando os outros hormônios para poderem ajudar naquilo que nós precisamos à noite, como a nossa recuperação, produção de células de imunidade, como a recuperação do descanso, anticorpos, mediadores de reparação de febre, de dor. À noite parece que tudo piora, mas à noite é a hora que o nosso corpo está reconstruindo, reconstrói tecidos para cicatrização, reconstrói células, elimina dores também, bactérias, vírus, traz força e produz hormônio do crescimento. À noite, esses hormônios, o hormônio do crescimento, ele é produzido, daí a importância das crianças dormirem cedo. Olha, a criança não pode dormir tarde. Aliás, a melatonina, ela é produzida com uma quantidade adequada, sistemática, de 6 a 8 horas de sono por noite. E nós precisamos desse período sistemático para essa produção. Também ela traz saúde do corpo, ela ajuda a melhorar os nossos movimentos, ajuda a melhorar todas as nossas funções. O desenvolvimento da criança se dá durante esse sono reparador. Também com essa função da noite, de construção, nós temos a saúde reprodutiva. Muitos casais que buscam engravidar, buscam ter filhos, eles precisam desse período do descanso, dessa produção dos hormônios necessários da noite, da produção adequada da melatonina, para que haja produções de hormônios sexuais e células reprodutivas. Isso também acontece no período da puberdade, importância daí das crianças e adolescentes terem as suas horas de sono, suas horas adequadas. Olha o que também ele constrói, a prevenção contra o câncer. Que importante, que adequado, limpa o lixo celular, mata as células cancerígenas, trata de inflamações, previne diabetes, previne infarto. Quanta coisa o descanso da noite no momento adequado pode trazer. Mas tem mais, produz saúde mental, promove saúde mental. Sabe, depois de uma noite de descanso, com o descanso adequado, você vê a diferença, você levanta bem-humorado. Você levanta com disposição, você levanta intelectualmente até mais preparado, você levanta disposto a aprender. Sabe, durante esse período do descanso, a nossa mente, nosso cérebro constrói as nossas memórias, constrói emoções que estão ali mais ou menos perdidas, ativa o pensamento complexo, ajuda a ter percepção das nossas capacidades, tantas coisas que nós conseguimos porque o nosso cérebro ele envia
a mensagem da produção do hormônio serotonina, que trabalha com outros hormônios também, a melatonina, a noradrenalina, e nós precisamos disso para um complexo da nossa paz interior, da nossa paz emocional e da nossa paz mental. Mas eu tenho que te falar que descansar não é só dormir. Não basta só você deitar e dormir, porque tem pessoas que deitam para dormir, mas, por exemplo, levam o celular junto. E uma das funções do sono, que é te fazer descansar, ela acontece com a completa ausência de luz. Então, sabe, até aquele LED da televisão, até o LEDzinho do relógio que fica ali do seu lado, ele pode te incapacitar de ter um sono perfeito e um sono tranquilo. O descanso, ele vem também com o descanso da mente, não bastando fechar os olhos. Eu quero até falar para as mães que têm filhos pequenos, bebês, e acham que os bebês precisam de um abajurzinho com uma luzinha tênue ali, uma claridade para que a criança não se assuste. A criança precisa da ausência de luz para ela poder ter um sono tranquilo, para ela descansar e para que o seu cérebro construa todas essas funções que nós falamos. Você também que é adulto precisa disso, da ausência de luz, do descanso, de um pensamento adequado. Bom, você teve durante o seu dia todas as oportunidades e o tempo necessário para que você conseguisse resolver as coisas. E chegou a noite e algumas coisas você não conseguiu resolver e não vai conseguir resolver. Então, pensa comigo uma coisa, você já viu a angústia assim e o pensamento, eu tenho que resolver isso, mas eu não posso resolver. Resolver alguma coisa? Não consegue resolver, não é? Então o que você não conseguiu resolver e não vai poder resolver agora, é a sua hora de parar e permitir que o seu cérebro te ajude a descansar, para que no dia seguinte você possa repensar os seus objetivos, para que você consiga repensar a sua dinâmica de produtividade, para que você consiga realizar as suas coisas, as suas tarefas, resolver os seus problemas e ter êxito na sua vida. Olha, algumas dicas: não assista coisas ruins à noite. Que coisas ruins, Marli? Não sei, eu colocaria algumas coisas, por exemplo, jornal. Mas se eu não assistir jornal vou ficar desinformado. Pensa o que o jornal está te construindo à noite. Se você vai assistir um filme de terror, em que isso vai ajudar a sua paz interior para o descanso? Se você vai assistir um filme de ação na hora de você dormir, vai assistir alguma coisa muito ruim, isso não constrói o teu momento adequado para dormir. Então, ausência de luz, um pensamento tranquilo, um pensamento positivo. Sabe o que você pode agregar nesse pensamento? Gratidão. Se você chegou até a noite, você tem gratidão a Deus porque você está vivo e vai ter oportunidade de em mais uma noite e mais um dia estar ali junto com a sua família. Você pode desfrutar de um jantar leve e isso vai te ajudar no seu período de descanso. Você pode dormir cedo. E olha, sabe o que o cérebro faz? Mais ou menos às 8 horas da noite ele te chama. Ei, vamos dormir? Lá para 9 horas, 10 horas ele te chama de novo. Você não dormiu ainda? Vamos dormir. E aí nada, você resiste, você está fazendo uma coisa e outra coisa e resiste, aguenta bravamente. Meia-noite o cérebro te dá uma última chamada, vamos dormir? E aí você não dorme e ele não te chama mais. E você sabe, nosso organismo quando não produz a melatonina necessária, o nosso sono está comprometido e é para hoje, para amanhã e muito provavelmente para sempre, porque vamos adquirindo um modo de viver e um modo de não dormir e isso acarreta problemas para o resto da nossa vida. E as pessoas que não conseguem ter essa produção, elas têm insônia e a insônia ela se perpetua e isso acontece com crianças
que resistem e não têm um horário para dormir. Isso acontece com adolescentes que não têm uma regra, um critério, um horário para dormir. Mas isso acontece com os adultos, que não têm uma disciplina pessoal para o seu horário de dormir. Enquanto o corpo nos chama, a gente ainda tem uma possibilidade. Mas tem uma dica muito, muito especial que o próprio Deus nos dá. Se durante o dia nós podemos tirar alguns momentos para termos alguma atividade de descanso, olha, você está trabalhando e tem uma loucura na sua vida diária, você para um minuto para beber água. Enquanto você bebe seu copo com água, respira, bebe mais um gole, para, respira, olha pela janela, olha para o céu, olha para o seu redor e você deu uma pausa. Se você puder sentar um minuto para fazer um alongamento, é um descanso que você está dando para o seu corpo. Você pode parar até para fazer uma oração, para agradecer a Deus, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Eu ainda tenho muita coisa para fazer e se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir fazer. Você pode, em um desses momentos, parar um minutinho e falar: eu agradeço a Deus pela minha família. Senhor, obrigado pela minha família. Vai chegar a noite, nós vamos nos reunir e não importa a configuração da família que você tem hoje, é motivo de gratidão a Deus o que você tem. E você pode estabelecer momentos de descanso no seu dia, ainda que sejam fragmentos de descanso, pequenos momentos e atividades que você pode transformar em atividades mecânicas, essa que você faz naturalmente, que você nem presta muita atenção e que você não tem que colocar muita atenção e raciocínio para realizar. Além do mais, você tem um dia muito oportuno que Deus deu para todos nós, que é o sábado. E Ele diz assim: olha, vem e descansa. Descansa nesse dia porque o seu corpo precisa dar uma parada. Olha o que Ele faz. Faz com que tenhamos fragmentos de descanso durante o dia, faz com que tenhamos um sono sistemático, que é um descanso oportuno, para que tenhamos vida com qualidade durante a noite e faz com que um dia na semana nós tenhamos um descanso de todas as nossas tarefas, as tarefas comuns que nós temos e possamos desfrutar de uma vida em família, de um momento de paz. Então o descanso se completa assim. E o descanso é o excelente remédio que Deus dá para você e para mim. Sua vida é corrida? Sua vida está tensa? Vem, descansa. Usa um dia da semana para você descansar. Usa esses momentos para que você tenha paz, para que você pense em Deus, que é o doador da vida, que é aquele que doa a paz, é aquele que traz esperança, é aquele que renova as nossas forças. E sabe o que eu desejo para você? Que você encontre descanso de alma, que você encontre paz no seu coração ao descansar em Deus e ao observar todos os processos de saúde que Ele deixou para que você tenha esse tipo de descanso.